Ana Carolina de Oliveira. Talvez falando assim, nem todo mundo vai lembrar, mas eu vou falar do caso da Isabelle Nardoni. Lembra desse caso? Muita gente vai lembrar. Esse caso chocou o Brasil, principalmente por se tratar de um pai, né, que assassinou a própria filha. E a Ana Carolina é a mãe da Isabelle. Muito bem. Aí eu quero chamar a atenção de uma questão muito importante. A Ana Carolina entrou para a política. E é esse o ponto que eu quero tratar hoje no meu vídeo. Ela esteve recentemente numa universidade aqui do interior e ela veio contar a história dela e falar dos seus projetos, das suas ideias. É claro que ela falou sobre a história dela, não tem como não falar de toda essa tragédia que aconteceu. Mas em relação a isso, eu não vou falar absolutamente nada, até porque o lugar de fala, de autoridade de fala é dela. Penso que só ela pode falar sobre isso. Não me cabe aqui nenhum tipo de juízo de valor em relação a isso. Entretanto, a Ana Carolina decidiu entrar para a política, o que me leva a fazer um elogio a ela, porque alguém que passou por tudo que ela passou e hoje decidiu entrar para a política mostra o poder de resiliência dessa moça, né? A política, de fato, é um espaço muito difícil, né? Mas ela aceitou esse desafio. E a primeira pedreira que eu colocaria para quem toma essa decisão é saber que você passa a fazer parte do escrutínio público. Então, Ana Carolina, o que eu quero discutir e falar nesse momento, até porque eu estive na sua palestra, eu quero levantar alguns pontos aqui, né? Você falou muito pouco da questão partidária, da questão da sua base, mas isso pode parecer besteira, mas não é. Uma vez eu ouvi uma coisa e vou repetir para poder ter a base do argumento que eu quero colocar aqui para você. Fazer solidariedade no varejo é importantíssimo, mas se a gente quer resolver os problemas estruturais do nosso país, é necessário fazer solidariedade por atacado. O que eu estou querendo dizer com isso? Todos que entram na política têm que ter essa consciência. Não dá para quem tem um mandato achar que simplesmente a boa vontade vai resolver. A escolha do lado que você vai ocupar na política já vai dizer muito. E nesse ponto já há uma controvérsia. Você me pareceu uma moça muito bem intencionada, projetos muito interessantes, né? Muito. A questão do seu cuidado com as crianças que sofrem violência sexual, dos seus projetos que você leva na Avenida Paulista uma vez por mês, do toque com as crianças, da sua preocupação com a violência contra a mulher. Mas aí algumas coisas não fecham nessa questão. Você está na base de um governo que, para dizer o mínimo, tem uma questão muito séria na questão, por exemplo, de violência contra a mulher. E que até hoje não ficou muito bem explicado. Mas aí você falaria, bom, mas isso não é uma questão minha. Não, é uma questão de todo político. E aí, eu preciso te lembrar, Ana Carolina, eu tenho certeza que você sabe, mas eu faço questão de colocar isso. Todas as grandes leis que esse país tem, que são leis de proteção da infância, da juventude e da mulher, com exceção da primeira versão do ECA, todas são de governos progressistas. Lei Maria da Penha, 2006, a Lei do Feminicídio, 2011, 2012, né? Mais ou menos ali. A questão da misoginia,
E todos os programas sociais, né, de inclusão. E aí eu fiquei pensando, o que faz uma moça como você, tão bem intencionada, de repente fazer parte de um espectro político em que prepondera o machismo, o patrimonialismo, em certa medida, a exclusão de verbas para programas sociais. Ou seja, nesse momento, o que eu estou tentando fazer aqui é uma reflexão com alguém que eu vi de tamanha envergadura para os projetos sociais, mas que quando a gente olha o governo que você faz uma defesa e que você foi aliada, ele não coaduna com as ideias no atacado. E aí, minha querida, assim, o que eu posso dizer para você é que no varejinho a gente pode até conseguir uma emenda aqui, outra colar, mas as mudanças estruturais, elas dependem de um arcabouço bem fundamentado e bem amarrado do ponto de vista de visão de Estado. E aí, assim, fazendo uma pesquisa bem rapidamente, você não se coloca nem do lado A, nem do lado B. Isso para a política normalmente tem um preço muito alto. E eu gostaria de não vê-la daqui a algum tempo dizer que se decepcionou com a política. Porque a política, você precisa ter um lado e defender essas causas, custe o que custar. De qualquer modo, parabéns pela sua palestra, pela sua coragem, pela sua resiliência, pela sua ressignificação com a sua história, que foi uma história de tragédia, mas que você está aí a cada dia reconstruindo e reconfigurando a sua vida. Eu vi ali o tanto quanto as pessoas, o carinho que elas têm por você. Mas a política, ela tem essa questão. Ao mesmo tempo em que ela te dá muito afago, ela também te dá muita ventania. E eu vou dizer uma coisa para você para finalizar esse vídeo. É muito importante que você entenda que dependendo da causa que você defende, a única maneira dela mexer com estruturas e fazer solidariedade por atacado é você saber exatamente de que lado da sociedade você está. Muito obrigado, um abraço para você.